Nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças por Nossa Senhora dos Remédios, pelo segundo dia em honra à nossa festa e novena ao Divino Espírito Santo, pela saúde de Vicentina Siqueira de Almeida, Maria Aparecida de Almeida, Terezinha Lima de Almeida, e por todos os enfermos, e pela alma de Ana Almeida Pires, e por todas as almas do purgatório. Solenidade de Pentecostes. Irmãs e irmãos, celebramos hoje o domingo de Pentecostes, quando o mistério pascal chega à sua plenitude com a vinda do Espírito Santo, que une todas as línguas, raças e povos, impulsionando-nos a viver o amor verdadeiro, o Cristo exaltado na cruz e na ressurreição envia aos seus o Espírito Santo, a força do alto que gera comunhão na nova comunidade e renova de carismas, não para vangloriar-se, mas para servir como instrumento de paz e redenção, na alegria do Espírito que renova a face da terra. Sejamos construtores de um mundo novo, tornando-nos cada vez mais autênticas testemunhas de Cristo. Celebra conosco hoje Padre Sérgio Rocha, com alegria, ficaremos em pé, dando início à Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a intercessão de Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora de Fátima, esteja convosco. Bendito seja Deus pelo amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. O Senhor esteja convosco. Está entre nós. Vamos acolher o capitão de massa, os festeiros, os que organizam a festa, cantando com alegria a bandeira do Divino Caminho.
Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Remédios, Rogai por nós. cantemos o nosso arrependimento. Deus poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus,
sua família, seus filhos, filhas, toda a sua família, toda a sua casa. Que venha o Espírito Santo sobre sua vida, seu trabalho. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo. Realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, como numerosas, ó Senhor, são vossas
a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Sentirás o seu Espírito, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. E a glória do Senhor perdure sempre. E alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferencidades de atividades, mas um mesmo é Deus. Realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formados um só corpo. Assim também aconteceu com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formar um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai nos céus.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
neste domingo de Pentecostes, foi Cristo que nos reuniu aqui, sim ou não? Sim. Quem diria, né? Nós estaríamos aqui. Não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Então, a gente dá graças a Deus por Ele trazer cada um de nós aqui, nos reunir novamente, nos reencontrar. Quero cumprimentar a todos, os mais das antigas, né? Dos anos lá de 1994. Vocês não eram nem nascidos naquele ano, né? 94, 95, onde eu passei por aqui. Olha só, quanto tempo já, né? Era uma correria, né? Porque eu era sozinho, era aqui, São José aqui, e assim vai. Mas graças a Deus, a gente guarda com muita alegria o tempo, né? Tudo nas mãos de Deus. Amém? Amém. Então, voltar aqui é retornar ao passado, viver o presente e entregar o futuro na mão de Deus. Pensar assim, tudo passa, não é verdade? Tudo passa. Quanta coisa aconteceu, quanta coisa passa. Mudanças. Talvez alguém que morava aqui já não mora mais. Os filhos cresceram. Vi criancinha aí que a gente olha para cima agora, já se tornaram até avó, muitas, né? Avô. O tempo passa, mas o Espírito permanece. Olha que bonito, festa do Espírito Santo. O tempo passa, os anos vão passando, 1990, 2000, assim vai, 2025 já, festa de hoje, mas o Espírito é o mesmo. Cristo ontem, hoje e sempre. Mesmo Espírito do passado, eterno, para dizer, tudo passa, mas Deus permanece. Aí então, isso tudo vai até refletir na minha vida, na minha fé. A gente às vezes é tão apegado às coisas que passam, coisas materiais, e talvez não é tão apegado ao Espírito Santo, que é eterno. Então, que essa festa nos dê ainda mais um passo na fé. Eu quero buscar as coisas do alto, eterno. E junto com o Espírito Santo, que é Deus, que é o próprio Espírito de Cristo, colocar mais ainda no meu coração aquilo que também é eterno, o amor a Deus e ao próximo. É o mandamento da lei de Jesus. Isso deve ser eterno na nossa vida. Na festa do Espírito Santo, a gente vai percebendo que aquelas coisas porque tem o Espírito Santo, mas também tem o Espírito do inimigo, que quer colocar no nosso coração que raiva, ódio, contendas, brigas. O Espírito Santo é paz. Jesus acabou de dizer, a paz esteja convosco. É o Cristo falando, o Espírito Santo falando. Quando Jesus ressuscitou, após a sua ressurreição, a primeira coisa que ele falou foi, a paz esteja convosco. Quando foi eleito recentemente nosso Papa Leão XIV, né? A primeira coisa que ele falou também para o mundo, a paz esteja convosco. Então, isso é eterno, que é Deus, porque Deus é paz, Deus é amor, os dons do Espírito Santo. O resto tudo passa. Por isso que na nossa vida tem que passar mesmo o que? Aqueles sentimentos, aquele pecado tem que ter um fim. Amém? Amém. Que tem que ficar eterno é Jesus, os seus mandamentos. Pensou, não é ninguém aqui, mas se alguém fala, eu não perdoo aquela pessoa, e às vezes passa a vida inteira sem perdoar.
Mas o que deveria ser eterno é o perdão, não a falta de perdão. A gente abraça as coisas do mundo. Então que seja eterno Deus, o Espírito Santo e os mandamentos dele, os seus dons. Como na nossa vida, no dia a dia, a vida familiar, que tem que permanecer é o amor, a unidade. É o que sobra na vida do casal. Aquelas contendas, tudo tem que passar. E quando a gente cresce na fé, a gente consegue segurar as coisas do alto e desprezar as coisas do mundo, que é o pecado, como disse, vícios e tudo mais. É como um vício, ele tem que acabar na vida da pessoa, amém? Ele não deve permanecer. Quem tem que permanecer é a libertação de Jesus, a vida nova em Cristo. Então a gente percebe que é possível isso quando tem o Espírito Santo, porque ele renova todas as coisas. E aqui a gente pede, renova principalmente o meu coração. O Espírito Santo quer fazer morada no mundo, mas ele quer também, principalmente, morar no meu coração. Hoje é o dia da gente lembrar que eu tenho o Espírito Santo, já no dia do seu batismo. Foi tão forte a presença do Espírito Santo no dia do batismo, que você foi ungida até com óleo. A força de Cristo e o óleo dos catecúmenos e o óleo do Espírito Santo. Depois o Cristo só foi para confirmar aquele que já tinha. Então, nós temos o Espírito Santo. Pena que a gente às vezes esquece, né? A gente anda como se fosse sem o Espírito Santo. Por isso que São Paulo vai dizer lá na frente, é uma luta no dia a dia entre o Espírito e a carne. E a gente percebe que se a gente andar nesse mundo segundo as paixões da carne, a gente vai de mal a pior. Se perde na vida. Sem julgar ninguém, porque é a palavra para todos nós, Judas Iscariote se perdeu pela ilusão do mundo, do dinheiro, do poder. Falou mais alto na vida dele o espírito do mundo. E ele não pediu perdão para Jesus. Devia ter pedido perdão. Jesus perdoaria como perdoou Pedro, que também traiu Jesus. Então, quando a gente não está na ação do Espírito Santo, irmãos e irmãs, a gente faz cada loucura e besteira, sim ou não? Sim. A gente se perde. O desespero, a ganância, a briga, a contenda, como diz a palavra tão bem lida ali por nosso amiguinho. O Espírito fala a língua do amor. Se a gente não cuidar, a gente vive falando coisas do mundo, brigando, respondendo e revidando as ofensas que fazem a nós. Mas tudo isso a gente percebe por quê? Porque o Espírito Santo eu afugentei da minha vida. Eu quero ir longe. E aí vive segundo a carne. Aí vai dominar mesmo esse espírito maligno. Na fala, no comportamento. Você quer se livrar do pecado e do vício? Todos nós queremos. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração, aí na raiz, plenamente. São Paulo, quando ouviu aquela voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Era a voz do Espírito Santo. E ele mudou de vida a partir daquele dia. A mudança foi tão forte que ele marcou até o dia. Sabe quando alguém muda de vida? Olha, até o dia eu lembro quando alguém, nessa igreja eu entrei e abracei a vida nova. É como se fosse um segundo batismo. Sabe,
tem um, claro, mas é renovação forte do batismo. E aí Paulo, que deixou o Espírito Santo entrar no coração dele, Saulo, se tornou São Paulo. E nunca mais voltou a ser Saulo, porque ele fez uma experiência profunda do Espírito Santo. Quem faz uma experiência profunda do Espírito Santo não volta atrás. Amém? Amém. Se volta atrás é porque não fez ainda, o copo não ficou cheio, ficou pela metade ou só um pouquinho. E para Deus não tem pouco nem metade, ou é tudo ou é nada. Por isso que quando você deixar o Espírito Santo, se tivesse só um dom, por exemplo, da fortaleza, já seria suficiente para mudar a minha vida. Mas tem 7 dons. E Jesus vê, né? A gente é tão fraco que a gente precisa de 7 dons para se aprumar na vida. Então, se a gente deixar só um de entrar, já estaria mudado a vida. Por isso que Jesus fala lá naqueles pecados: vá, não peques mais. Porque ele espera que a pessoa fez um encontro pessoal com ele. Porque, irmãos e irmãs, tem pecados na nossa vida que tem que ser tirado para valer. Sim ou não? Sim. A gente não é santo, pelo contrário, a gente é muito pecador. Tem coisas que ficam, tanto é que a gente vive confessando, vive fazendo penitencial, mas a gente cai depois. Mas lá aqui com o Espírito Santo tem coisas que a gente tem que tirar. Não sou santo, mas eu tenho que tirar. Pensa no pecado grave, Deus o livre, qualquer pecado grave. E aí então tudo vai na força. Você vê que a nossa carne, ela é fraca. A gente tem que dizer hoje assim: eu sou fraco, mas o Espírito Santo é forte. Por isso que eu sou forte. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, São Paulo. Por isso que ele não voltou à velha vida dele, foi tentado, ele foi lutando. Eu tenho pecado, nossa, eu sou pecador. Mas aquele pior dele, ele tirou. É isso também que nós queremos. O pior nosso tem que sair definitivamente e não voltar mais. E aí a gente vai caminhando, porque nosso corpo é fraco. Você vê que a gente vai até envelhecendo, sim ou não? Sim. Antigamente a gente subia aquela escada ali, nossa, até pulando. Hoje vai degrau por degrau, tem que colocar um pé e o outro junto. A gente começa a enxergar pouco. Antes você enxergava tudo, agora tem que chegar de pertinho. Então, nosso corpo é fraco, inclusive vai até morrer, mas o Espírito é eterno. Então a gente vai dizer, por isso que se explica nessa festa do Espírito Santo, como é bom lembrar, sempre lembra assim: a sua mãe é uma guerreira, sim ou não? A nossa mãe normalmente é uma guerreira. Dando exemplo real, tem mãe que cuida de 10 filhos, 8 filhos, 5 filhos, às vezes 2, mas é 2 que dá dor de cabeça, que vai por 10. Mas ela cuida, e às vezes, só exemplo, sozinha, mas ela dá conta do recado, a nossa mãe. Mas como explicar a minha mãe, a sua, talvez velhinha, quase nem estudou, a minha quase nem teve estudo, frágil, mas ao mesmo tempo ela era forte. Por quê? Porque ela era cheia do Espírito Santo. Por isso que ela deu conta de cuidar de você e de mim, porque ela era cheia do Espírito Santo. Assim como Nossa Senhora, a mãe guerreira valente. Ela em si é fraquinha, o corpo é fraco, mas o Espírito é forte. E é assim que a gente quer ser. Você pode até perder o mundo, mas ganha Deus. Às vezes a gente é fraco, a gente é até pobre, sim ou não? A gente é pobre.
A gente é pobre às vezes de coisas materiais, pobre também na saúde. Às vezes a nossa saúde é frágil. Então a gente é pobre, mas como diz o dom do temor de Deus, antes de morrer do que pecar. Então você perde o mundo, mas ganha Deus. Que essa nossa também evangelização, a nossa vida só tem sentido. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Então, você pode até ser frágil em todos os sentidos, mas você pode ser forte no espírito, valente, guerreiro, vencendo as tentações. Jesus ensinou Pai Nosso, né, para nós: não me deixe cair na tentação, mas eu tenho que ter o Espírito Santo, senão eu caio. A gente é fraco. Por que uma pessoa então é valente, guerreira e vence? E tem aquela palavrinha que usa muito hoje, é até bonito, resiliência. Quer dizer, aconteça o que acontecer, ela está firme, como aquela casa sobre a rocha. Tempestade, ventania, tudo, mas a casa não caiu, porque tem um alicerce chamado Jesus, a rocha firme. Então, a nossa vida a partir do Espírito Santo deve ser assim também. Aconteça o que acontecer, a provação que vier, a humilhação que você passar, o sofrimento que você passar, a doença que passar, você fica firme com Jesus. Quem perseverar será salvo. E como é bonito a gente ver alguém assim, a gente vê, só olhar. Tem gente que dá testemunho aqui na igreja, na nossa família, às vezes até fora da igreja, muito mais do que nós dentro. A pessoa é valente. Enquanto o outro, eu nem sei quem, é só exemplo, está indo de mal a pior na vida, caindo e não levanta, o outro está firme. E a gente vê quanta coisa ele passou, mas está firme lá no seu propósito. Porque essa pessoa tem a resposta. No dia de Pentecostes a gente tem a resposta. Eu tenho a resposta, você tem também, porque ela é cheia do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Pode ganhar o mundo, mas é o pobre de alma, de espírito. Então que o Espírito Santo venha, que você renove, eu também, ele cada vez mais seja renovado, porque você, irmãos, percebe bem, você pode crescer na fé, sim ou não? Sim. Você pode entregar mais, confiar mais. A gente às vezes é muito pequeno na fé, duvida, não crê tanto, em tudo, talvez até na nossa oferta, no nosso trabalho, a gente está só um pouquinho, quase com medo, que vai faltar para mim. Mas a gente quer saber, Deus Ele deu tudo para mim, Jesus. Se a gente tiver uma fé mais valente, a gente consegue entregar tudo, e a gente vai percebendo que Ele depois dá tudo para nós. Daquele sacrifício, que o pequeno que eu fiz, que é nada. Então a nossa fé pode ser mais integral, mais profunda, e assim a gente caminha, hoje mais ainda do que nunca, sobre a proteção, a força do Divino Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora dos Remédios. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu pelos Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Senhor, fazei com que a Igreja seja sempre acolhedora e dócil à ação do Espírito Santo, que renova as estruturas e gera a comunhão de fé e amor com sua força dinamizadora. Nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Senhor, iluminai nossas pastorais, movimentos, serviços e grupos de evangelização, para que se mantenham perseverantes em sua missão na alegria do Espírito Santo. Nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Senhor, guardai todos aqueles que confirmastes com o sacramento da confirmação, para que compreendam a imensa fonte de graça que receberam para serem testemunhas de vosso Filho. Nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Senhor, que enviais o vosso Espírito Santo e renovais a face da terra, concedei às famílias o dom da verdadeira alegria, da mútua compreensão e da reconciliação. Nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Faça uma prece agora do seu coração. Feche seus olhos um pouquinho. Faz um pedido com fé para o Espírito Santo. Pede o que você precisa. Uma semana abençoada que está começando. Trabalho, o seu trabalho, as suas terras. Pede para Deus abençoar sua lavoura, sua agricultura. Abençoar sua casa. Derrama o teu Espírito sobre minha casa, minha família, sobre a minha fé, sobre os meus problemas também, sobre a minha saúde, minha doença. Derrama o teu Espírito, Jesus. Eu preciso de ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Santo Ofertório.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos nossos pedidos, Senhor, que, conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação. Sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta e proclama sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, que sobe nossos louvores, nós suplicamos, vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo-a no seu corpo, governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom Pedro, todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai a nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos que circundam este altar, nos quais conheceis a fé, a fidelidade, a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos pedimos, também vos oferece este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus. Eleva a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão das suas faltas, segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em língua de fogo, se manifestou aos apóstolos. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a do seu esposo São José e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos, vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família,
Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar, santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a ceia, Jesus tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a voz ao Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice, este precioso cálice, em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai dentre os bens que nos destes, sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno nesta oferta, como recebestes os dons do Abel, justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante-vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença do altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé, dorme o sono da paz. A eles e a todos que descansem no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Perpétua e Felicidade, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso.
Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança, erguendo os nossos braços para receber o Espírito Santo em oração poderosa que Cristo ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e de Nossa Senhora esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhe para quem está ao seu lado e diga: a paz de Jesus e o amor de Maria. Uma semana cheia do Espírito Santo para você e para sua família, viu? Cheia do Deus, cheia do Espírito Santo, do Senhor, toda a família. Agora temos o Espírito Santo, mas graças a Deus. Que a paz reine no mundo e que a paz reine principalmente aonde? No meu coração. Nossa Senhora das Graças passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Amém. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Olhe para Jesus, aqui está o Espírito Santo, tão esperado, e faça o seu pedido em adoração, sua prece, seu pedido, diante do Espírito Santo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver minha morada, mas diga uma palavra que seja O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
luz a me atingir, resfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem nenhuma tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque eu mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque eu mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos. Aperfeiçoe em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. tem aviso? Vamos sentar comigo depois da benção. Só lembrando a todos, logo após a Santa Missa, nós temos a venda do almoço na cantina, tá? Arroz, feijão, frango, farofa e um frango com azeitona, então ainda temos marmita, quem quiser pode estar passando e pegar. Às 14 horas tem o bingão, né? A gente dá início ao bingão, a gente ainda tem cartela, então tem no caixa, tem nos festeiros, tem comigo, tem na cantina, quem ainda não adquiriu, vai ser online também, não precisa estar presente, né? E daí segue a nossa quermesse adiante até de noite, tá bom? Então, ficam todos o convite aí para vocês estarem participando com a gente. Vou passar a palavra aqui para a Cristina. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom, primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez ao Divino Espírito Santo por estar abençoando a cada um de nós que estamos aqui hoje. Agradecer ao Ministério, à comunidade Santo Antônio, aos ministros, coroinhas, ao Padre. Muito obrigado, Padre, pela sua homilia. E, gente, eu queria pedir um ingrediente para vocês, que a gente está precisando, não só para a nossa festa de hoje, mas para todos os dias. É um dos principais ingredientes, como o Padre disse. Quando o Padre falou, quando Jesus ressuscitou, ele falou: a paz do Senhor esteja contigo. O que todo mundo responde geralmente? O amor de Cristo nos uniu, certo? Mas esse amor de Cristo nos uniu é só dentro da igreja? Ou da porta para fora também tem que ser assim? E se o Padre chegar na rua e perguntar para cada um de nós, falar para a gente: a paz do Senhor esteja contigo? Eu tenho certeza, eu mesmo acho que eu já falei isso. A gente não responde ao amor de Cristo nos uniu. Geralmente a gente fala: amém, Padre, com o Senhor também. Estou certo ou estou errado? Mas então o amor de Cristo nos uniu só ficou da porta da igreja para dentro? Gente, o principal ingrediente que eu queria pedir para vocês é a união. Vamos nos ajudar mais, vamos se ajudar mais, vamos nos unir mais. Que é o que a nossa igreja precisa. Não só a nossa igreja, mas toda a comunidade. Nós aqui, o Nossa Senhora dos Remédios, é o distrito principal. Mas nós somos feitos de várias comunidades. Santo Antônio, São Francisco, a do Bragança. Mas o amor de Cristo nos uniu, serve para todos, somos um só. É o que eu peço para vocês hoje: união de cada um pouquinho de cada, gente. A gente consegue tudo. É a união que faz a nossa festa ser melhor a cada ano, o nosso dia ser melhor a cada dia. É a união de todo mundo. Se a gente pegar um gravetinho, gente, e dobrar, esse gravetinho quebra. Se a gente pegar dois, ele quebra. Mas imagine se cada um de nós fôssemos um graveto. E se nós estivéssemos todos unidos, todos por um só propósito, ia quebrar? Porque nós estávamos unidos no amor de Cristo. Gente, muito obrigado. Eu conto com a presença de cada um de vocês para a nossa festa mais uma vez sair melhor do que todos os anos e o ano que vem sair melhor do que esse ano ainda. Tudo bem, gente? Muito obrigado. Ótimo dia a todos.
que a gente conta com vocês na nossa festa hoje. Mais uma vez. Muito obrigado, gente. E padre, a gente queria presentear o senhor com uma lembrancinha simples, mas é de coração, em nome de toda a nossa comunidade. Muito obrigado pela comida, obrigado por todos, uma alegria, a emoção estar aqui, viu? Dá uma lembrança para o Padre Dair também, que me convidou, irmão do sacerdócio. Continue rezando por mim, que eu também rezarei por todos, onde quer que a gente esteja, né? Como diz o irmão, a paz de Cristo, né? Aqui na igreja e também lá fora. Amém? Amém. Hoje eu estou na paróquia São Sebastião em Suzano. O dia que vocês passarem por lá, eu estou na igreja. Vocês vão, se Deus quiser, me encontrar por lá, tá bom? E então é uma satisfação muito grande, uma emoção. Eu misturo até a razão com mais a emoção, é o sentimento de voltar aqui nessa paróquia, que onde eu comecei o meu ministério, na verdade. Vou fazer 33 anos de padre, dá para imaginar um negócio desse? Quando eu cheguei aqui, eu estava, acho que 2 anos de padre, por aí. Olha só como o tempo passa, né? Amém? Amém. Vamos ficar de pé, parabéns. Só quero fazer uma oração. São Miguel Arcanjo. Poderosa oração. Oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus e Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, vos conceda a sua bênção. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, desça sobre nós no dia de hoje. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, possa fazer, dai a nós a graça da perseverança final. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor bom Deus e Nossa Senhora vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Viva o Divino Espírito Santo. Viva nosso remédio. Viva os conselhos da comunidade. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei
Estava lá dentro de fazer o arboço lá. Você lembra de você fazer o arboço lá? Acho que foi lá então. Comida pra ele lá. Lá com mais vídeo das coisas. Ele pra vocês. Cuidei dele. Nossa, fico muito feliz. Ele tá firme e forte. Graças a Deus.